Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 34 e hoje trazemos uma das temáticas mais pedidas por todos vocês, os animais e o espiritismo. Os animais têm alma? Eles reencarnam? Se reencarnam, voltam para nós? Um cachorro pode reencarnar humano e vice-versa? A gente vai descobrir todas essas respostas neste episódio. Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música, à Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também no Instagram, @Espiritismo Simples. Se você está aí no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, qualquer um desses aplicativos de distribuição de música, não esqueça de seguir a gente também e não perder nenhum episódio do nosso podcast. Vamos lá então, começando mais um episódio. A questão dos animais, ela é sempre tratada com muito cuidado pela doutrina espírita, e não só pela doutrina espírita, né? Na verdade, por todos aqueles que estudam o espiritismo, todos aqueles que estudam a nossa doutrina. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos aquelas informações com total clareza sobre o tema. Então a gente até encontra algumas questões abordadas no Livro dos Espíritos, na própria Gênese. Entretanto, nós não temos aquela questão assim totalmente clara, direta e objetiva. O que é isso? E os Espíritos respondem. Porque ainda acaba sendo considerado algum assunto, um tema que a gente ainda não tem tanta profundidade, ou talvez que esteja muito acima ainda da nossa compreensão. Um dia a gente vai entender direitinho, mas, enquanto isso, vamos entender e estudar com aquilo que a gente já tem hoje, e mesmo assim, já é bastante coisa. A gente vai traçar, então, alguns pontos, algumas linhas de raciocínio, e vamos lembrar que esse assunto não está totalmente fechado. Um dia a gente vai entender totalmente melhor, mas, estudando e evoluindo, a gente vai chegar a um ponto muito bacana. Boa parte do conteúdo trazido nesse episódio do nosso podcast, ele foi baseado numa palestra da doutora Irvênia Prada. Ela é professora titular e emérita da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, Universidade de São Paulo. Ela tem como livros publicados A Questão Espiritual dos Animais e A Alma dos Animais. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, leia esses dois livros. Então, dentro dos primeiros tópicos que a gente precisa esclarecer os animais tem algo além da matéria? Tem algo além do corpo que a gente pode considerar como uma alma, um espírito? E a gente vai ver que no Livro dos Espíritos, Kardec já perguntava isso, na questão 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta dos Espíritos é sim, e que sobrevive ao corpo. Então esse já é um ponto essencial para a gente compreender um pouco desse assunto. Os animais, eles não são simplesmente um corpo que é apenas animado de uma forma automática. Então há algo dentro deles, há um princípio inteligente, há essa questão de uma alma que habita esse corpo. E claro, ela sobrevive naturalmente sem ele. Logo, se consegue sobreviver sem o corpo, é uma questão independente. Um exemplo que pode ilustrar esse pensamento e pode até comprovar essa questão, a existência de uma alma, a existência de um princípio inteligente sobre esses animaizinhos, a doutora Irvênia Prada ela contou uma história que o Divaldo Franco havia falado. Uma vez o Divaldo estava então em Campo Grande, ele estava indo acho que para um congresso, se eu não estou enganado, e ele foi recebido pela Maria Edwiges Borges, que era presidente da Federação Espírita na época. Então, Divaldo chegou nesse lugar onde ele estava, lá em Campo Grande. Ele entrou assim que ele adentra essa residência. Ele leva um susto com um cachorro que pula em cima dele e ele toma um susto. Mas as pessoas ao redor não ficaram sem entender nada. Por que ele estava gritando? Não havia nada ali naquele lugar. E perguntaram para Divaldo. Divaldo, o que foi? O que aconteceu? Por que você gritou? E Divaldo respondeu, olha, eu gritei por conta do cachorro aqui, por conta desse pastor alemão que pulou em cima de mim. Mas a verdade é que não havia nenhum cachorro no local. Então a Maria Edwiges, em lágrimas e muito emocionada, contou para o Divaldo Franco que não havia nenhum cachorro ali, claro, todos ao redor viram que não havia nenhum cachorro, mas que ela tinha sim um pastor alemão que havia desencarnado há poucos meses.
O que esse episódio ele pode nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão? Nos prova a ligação afetiva dos animais e ilustra que essa questão, a 597 do Livro dos Espíritos, sobre a presença de um princípio que é independente da matéria. Então, existia essa individualidade, existia essa alma do animalzinho, do cachorro, do pastor alemão, e que, como a gente já falou, é independente da matéria, independente do corpo. Mas é um espírito? Não, é melhor a gente não compreender como um espírito, porque o espírito é uma condição do homem, né? Vamos considerar melhor como um princípio inteligente. A gente vai adquirir um espírito somente nesse estágio hominal, né? O estágio do homem, estágio do ser humano. Então vamos compreender que no aspecto do estágio animal, vamos considerar como um princípio inteligente. Vamos aproveitar e recapitular algumas questões da nossa evolução, né? A gente sempre vai partir lá do reino mineral, avançar para o vegetal, depois animal e hominal, onde estamos hoje. Nosso objetivo é, quem sabe, chegar no reino angelical, mas tem uma caminhada muito longa ainda para isso. E aí é que está o ponto, a gente não tem esse espírito desde lá do reino mineral, não. A gente vai lá carregando um pouco de um princípio do fluido vital, princípio inteligente, até quando tivermos na condição humana adquirir um espírito. O ponto de grande dificuldade que a gente ainda tem é perceber como é que se dá essa transição de um reino para o outro, né? Como é que eu vou partir lá da questão vegetal para animal, ou da animal para hominal? É justamente essa transição que a gente ainda não tem conhecimento como é que ela funciona exatamente, como lembra André Marouço no programa Visão Espírita da TV Mundo Maior no YouTube. Mas os animais reencarnam? Sim. A doutora Irvênia Prada, ela lembra a questão 601 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Os espíritos respondem, sim. E mantém essa individualidade desde mesmo da questão celular, né? Mas ainda não tem a própria condição de escolher em qual estágio ou animal eles querem ou devem reencarnar. Para isso, ela mesma explica, a doutora Irvênia, que existem espíritos benfeitores que cuidam justamente desta etapa de encarnação animal. E algumas dessas características da reencarnação animal é que ela é um pouco mais breve do que a reencarnação humana, e aí aqui é uma questão própria, pessoal, que eu imagino que seja mais breve porque não afeta tanto as questões morais, né? Então, o animal ele não passa pela questão da expiação. Ele não vai ter que, numa vida anterior, ele foi um mau cachorro, ele vai agora ter que passar por uma dificuldade. Não. Além disso, não há tanta necessidade de um planejamento rebuscado pelas questões morais que envolvem o ser humano. Mas lembrando, esse é um ponto que eu acabei chegando à conclusão. Não diz necessariamente em algum livro, alguma obra espírita. Importante também que a gente lembre que no aspecto da evolução, o animal ele está tão distante do homem como o homem está distante de chegar ao nível angelical. Então não é uma transição fácil, então não é que o cachorro está nesta vida como um cachorro e logo em seguida ele já vai virar, quem sabe, um ser humano, assim que conseguir fazer essa transição de um reino para o outro. Não é assim tão rápido e tão simples. Mas é de fato a partir da reencarnação que se dá toda a evolução. É assim que a gente aprende a crescer, a aprender e evoluir. De onde a gente tira essa ideia? Lá no Livro dos Espíritos, questão 607A. Como parte final da resposta dessa questão 607A vem os espíritos respondendo: acreditar que Deus teria podido fazer qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Ou seja, o que acaba sendo respondido nessa questão? De que Deus não faria os animais simplesmente apenas como se fossem pequenos objetos para compor um cenário. Então tem uma lei de progressão, tem um sentido, toda a vida tem um sentido. Tem um episódio que Divaldo acaba contando, e a doutora Irvênia nos lembra, que Chico tinha um cachorro que era o Dom Pedrito, mas morreu atropelado. Chico ficou muito triste por um período, mas meses depois, caminhando, um filhote na rua o acompanhou por um bom período. Mas Chico não deu muita importância, nem ligou muito. E Emmanuel veio, apareceu para o Chico e disse: Chico, preste atenção, olhe para esse cachorrinho, porque é o Dom Pedrito voltando para você. Chico ficou muito feliz, muito emocionado, adotou esse cachorrinho novo e deu o nome dele de Brinquinho. Esse episódio nos vem à mente se os animais voltam para nós.
Bem, no caso do cachorrinho do Chico, nós vimos que sim, mas não é uma regra. Da mesma forma que os espíritos, né? Com frequência, a gente encarna no mesmo meio que vivemos outras vidas, até para facilitar a nossa compreensão, até para alguns certos reparos de vidas anteriores. O mesmo pode acontecer com os animais, não para o reparo, mas para que eles continuem nesse mesmo ciclo. Mas não é regra, não vai ser sempre, assim como os seres humanos, assim como os animais. Outra questão: um humano pode reencarnar animal? Essa questão já foi feita lá no Livro dos Espíritos, questão 612. E a resposta foi: isso seria retroceder. E o espírito não retrocede. O rio não remonta à nascente, ou seja, a gente não vai voltar a um estágio. A gente pode chegar, claro, a ficar um pouco tanto quanto estático na nossa caminhada de evolução, mas regredir jamais. Num resumão do que a gente já até tratou nesse episódio, os animais têm alma, então? Sim, mas alma em si seria generalizar demais, né? O escritor Paulo da Silva Neto Sobrinho, ele classifica que os humanos, animais e vegetais são todos dotados de uma alma vital. A alma intelectual pertence apenas aos homens e os animais, e a alma espírita apenas aos homens. Então, claro, a gente pode considerar como uma alma, ok, mas a gente tem que sempre compreender que é um princípio inteligente que é diferente da forma como nós temos enquanto espírito, enquanto o seu espírito em plenitude. Então a definição que eu considero melhor seria como princípio inteligente e que vai evoluir e chegar ao ponto do espiritual, assim como os homens. Como últimos recados do nosso episódio, eu deixo aqui que se você tem o seu pet contigo, ame-o muito. Você que está separado dele momentaneamente pelos laços da reencarnação, não se abale. Certamente ele está bem, seja repousando, seja numa nova jornada, seja agora pertinho de você de novo, que tem um novo animal, ou dando então muito amor a outros. A tarefa dele com certeza vai estar sendo cumprida. Não é vergonha nenhuma se você fecha os olhos e faz uma oração, uma prece por ele, pelo seu bichinho. Ele tem vida, ele pertence ao universo, ele é obra de Deus e é com certeza digna do nosso amor. Agora eu queria fazer uma reflexão para você que tem um bichinho. Pense no ser humano que você era antes e depois dele. Você mudou muito? Como você começou a compreender a vida? Eu tenho certeza que a mudança foi toda positiva. Os animais são aquilo que a gente tem de mais bonito em nosso planeta e quem concorda, respira. Nós precisamos ressignificar a nossa relação de superioridade com esses seres, né? Não tem que existir essa supremacia. Claro, a gente não pode esquecer que nós somos, sim, dotados de maior inteligência emocional, racional, por isso que a gente consegue cuidar deles, por isso que a gente consegue compreender mais aspectos da nossa vida. Mas o que eu quero trazer aqui e alertar é: todos têm o seu papel importante na caminhada evolucional. A gente não pode tratar os animais com indiferença, porque eles não são objetos nossos. E a gente escuta aquelas frases: ah, mas tem gente que trata o animal como se fosse gente. A gente pode debater talvez isso num outro episódio, mas eu, particularmente, ainda vou estar do lado daquele que coloca uma gravatinha no seu cachorro do que quem chuta ou vende como um objeto. Pessoal, esses foram os pontos que eu gostaria de trazer nesse episódio. Um episódio que vocês gostariam muito de ouvir, né? Já estava sendo bem pedido ao longo, desde que começou o nosso podcast, né? Então eu espero ter respondido as principais questões que a gente trouxe aqui. E se tiver mais, claro, voltem a mandar lá no nosso Instagram, @espiritismosimples, a gente vai trazer para você em outros episódios, em outras questões, em outras abordagens. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.